Telefone. Alô? Foram vistos línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Isso. E as pessoas que estavam ouvindo, ouviam eles falar nas suas próprias línguas. Senão, o milagre foi no ouvido das pessoas. Não, e o milagre do dom de línguas não existe. Okay. O milagre que existe é o milagre do ouvido das pessoas que ouvem as línguas. Porque no versículo 11 ele fala assim: como que nós estamos ouvindo cada um na nossa própria língua? Se eu chego no lugar e tá cada um falando uma língua diferente, não tem milagre nenhum. No livro de Atos, capítulo 2, o milagre do sinal das línguas aconteceu por meio da boca daqueles que foram cheios ou nos ouvidos daqueles que ouviram e ficaram maravilhados. Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Telefone. Alô? Alô? Quem fala? Oi, Ricardo do Rio Grande do Sul, tudo bem? Bem-vindo, Ricardo. Qual que é a sua cidade aí no RS? Aqui é Lajeado. Lajeado. Bem-vindo, meu irmão. Pois não, querido? Interior do Rio Grande do Sul. Legal. Irmãos, eu casualmente assisti 2 programas onde os irmãos falavam sobre Atos 2 e sobre as línguas estranhas, enfim. Eu não me lembro, eram dois pastores. Então eu sei que era o hebraísta. Programa do debate, né? Você está falando não nesse programa, mas do debate. Sim, era o hebraísta. Sim. E aí os irmãos mencionaram lá que o milagre que aconteceu de aquelas pessoas que estavam ouvindo os discípulos falarem línguas estranhas, o Senhor não disse isso, tá, irmão César? Mas ficou implícito que o Senhor aceitou isso. Que o milagre não eram as línguas estranhas, mas o milagre estava acontecendo no ouvido das pessoas que entendiam essas línguas. Aí eu fiquei um pouco surpreso, até assustado, né? Decepcionado. Decepcionado, porque a palavra de Deus, ela fala claramente, no verso 4 do capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Isso. Não diz, a palavra de Deus não tem nenhum texto, nenhum tipo de relação em que as pessoas que estavam ouvindo, era no ouvido delas que estava acontecendo o milagre. Então, mas aí tem nesse versículo que a língua é estranha? Não, aqui diz, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso, agora vê o 7, parece que tá com a Bíblia aberta aí, né? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Não são galileus todos esses que estão falando? Na nossa própria língua em que somos nascidos. Então vamos lá. Não são galileus todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, então é uma língua. Medos, elamitas. Tinha mais de 20, vamos dizer, nacionalidades ali. Isso, eu não sei se 20, mas tinha bastante. Então aqui tem línguas africanas, porque a Líbia é na África, o Egito é na África. Tem língua asiática, tem língua europeia, tem língua mediterrânea, tem língua lá da Mesopotâmia, beleza. A ideia é no versículo 7 e 8. Esses caras não são galileus? São. E como é que cada pessoa de cada nação diferente consegue escutar o que eles estão falando na nossa própria língua materna? Se o milagre não é no ouvido que eles estão ouvindo, como é que o irmão explicaria? Olha, o irmão vê que no cenáculo tinha em torno de 120 pessoas. Porque o que aconteceu? Aconteceu uma coisa extraordinária. Ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Foram vistos línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Isso. Ali houve um barulho, ali houve uma situação extraordinária, eles saíram para a rua e começaram a louvar Deus nas línguas que o Espírito lhes concedia. E as pessoas que estavam ouvindo, ouviam eles falar nas suas próprias línguas. Senão, o milagre foi no ouvido das pessoas. Não, o milagre do dom de línguas não existe. Okay. O milagre que existe é o milagre do ouvido das pessoas que ouvem as línguas. Ok, calma aí. Tem alguma coisa aí que não está certa. Então, Eu acho que uma exegese um pouco mais profunda vai deixar isso mais claro. Tá.
Responde a pergunta que eu te fiz. Mas o que o senhor me perguntou? Então vamos de novo, ó. No capítulo 2, versículo 7, eles dizem assim, ó. Essas pessoas que estão falando, eles não são galileus? São. Como nós os ouvimos? Eles estão ouvindo as mesmas pessoas. Como os nós ouvimos porque eles estavam falando. Por exemplo, eu estou falando com o senhor. Parece que você não me deixa falar. Eu concluí a pergunta, mas se você quiser falar, pode falar de novo e depois eu falo. O que acontece? As pessoas que estavam ouvindo os discípulos falarem, os ouviam falando na sua língua materna. Então, se a pessoa era um parto, ele ouvia o discípulo falando nessa língua, porque tinha algum discípulo falando nessa língua. Eram 120 discípulos. Então, vamos lá. Agora... Se tinha lá um romano, ele ouvia a pessoa falando em romano, em latim. O que eu quero dizer é que se existiu algum milagre, e se os discípulos falaram em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, o milagre não foi no ouvido das pessoas que ouviram as pessoas falando em Galileu, ou em hebraico ou em aramaico. Tá. Eles ouviram as pessoas falando nas suas línguas maternas. Isso é o que o texto diz. No versículo 7, diz assim, ó. Eles estavam admirados. E eles falam assim, esses homens não são galileus? Sim. Como é que a gente está ouvindo, cada um na nossa própria língua? Aí, na sequência, ele dá a lista de nações que estavam ali. Essa lista de nações vai do versículo 9 até o versículo 11. No versículo 11, ele fala assim, ó. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo, o que quer dizer isso? A pergunta é a seguinte, se cada um está ouvindo uma pessoa falando no idioma dela, primeiro ponto, não tem língua estranha, tem língua estrangeira. O senhor disse assim, o senhor disse que lá não teve língua estranha. Agora o senhor está dizendo que eles cada um falava uma língua estrangeira. Tá, se cada um está falando uma língua estrangeira, o problema é o versículo 11, porque no versículo 11 ele fala assim, como que nós estamos ouvindo cada um na nossa própria língua? Se eu chego no lugar e está cada um falando uma língua diferente, não tem milagre nenhum. Um fala japonês, outro fala árabe, outro fala aramaico, outro fala hebraico, outro fala português, outro fala a língua da Galícia, outro fala não sei o quê. Ok, tá tudo bem. Só que ali houve um sinal. E o sinal no versículo 11 é, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos interpelavam dizendo, o que isso quer dizer? Porque o cara está falando lá, eu escuto na minha língua, você escuta na sua. Se ele está dizendo que cada um ouve na sua própria língua, que cada discípulo dos 120 está falando numa língua própria, numa língua sobrenaturalmente, ele está falando um outro idioma, primeiro, número 1, não tem língua estranha também. E número 2, não tem milagre nenhum, porque ninguém ia ficar atônito. Qual é a sua resposta? Olha, eu vejo assim, eles eram galileus. Eles não falavam outros idiomas. E eu não estou dizendo que esses idiomas que eles falaram eram línguas estranhas. Eu estou dizendo que eram línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Porque o senhor é brasileiro e o senhor fala hebraico. Se o senhor chegar num lugar e começar a falar hebraico e tiver uma pessoa lá em hebraico, ele vai dizer a mesma coisa. Como é que é isso? Esse cara é brasileiro. Esse cara não é hebreu, ele não é judeu. Como é que ele fala essa língua? Então, o que acontece? Eles estavam ouvindo as pessoas falarem nas suas línguas maternas, porque esse foi o sinal do Espírito Santo. Agora, logo após, no verso 12, ele disse que eles estavam maravilhados e perplexos e diziam para os outros, que quer dizer isso? E aí, então, alguns diziam, estão cheios de mosto. Se o milagre das línguas é no ouvido das pessoas que estão ouvindo os discípulos falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem, então quem estava bêbado eram as pessoas que estavam ouvindo. Então, aí voltamos à sua pergunta inicial. O senhor disse assim, eu até acrescentei, né? Eles estavam zombando de alguém que estava cheio de mosto, porque o Espírito estava concedendo que os discípulos falassem em línguas de diversas nacionalidades. Ok, entendi, Ricardo. Mas você tá se o milagre não é nas línguas dos discípulos, então o milagre é nos ouvidos das pessoas. Então quem está cheio de mosto é as pessoas, e não os discípulos. Ok.
Porque os discípulos estão falando línguas que o Espírito lhe concede. Ok, Ricardo, agora é minha vez, combinado? Ok. Volta no argumento inicial. Você diz assim, o senhor parece que concordou que o milagre era no ouvido deles, porque eu fiquei até meio decepcionado e tal. Se lá no fenômeno não é nas línguas, então o senhor está dizendo que não houve língua estranha? Então, você não, também... Claro que houve. Não, você também está dizendo que não houve língua estranha. Eu estou dizendo que houve línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Mas é o que diz não o texto. língua estranha ininteligível. Na mas tradução línguas que eu estou lendo, não diz que é línguas estranhas. Isso, línguas estrangeiras. Entendeu? Houveram línguas estrangeiras. Se é no falar ou no ouvir, aí você tem dois pontos de vista distintos. Mas, obrigado pela sua participação, meu irmão. Eu que agradeço, só que tá estranho isso aí, irmão. Eu acho que devia ser corrigido essa parte aí, porque não existe milagre nenhum no ouvido das pessoas que ouvem. O milagre foi nas línguas que foram faladas. Será corrigido Muito agora. Obrigado. Deus abençoe. Paulo, o que você diz a respeito? César, é o seguinte, todo o texto histórico ele é lacônico, né? Então, por exemplo, o fato de eles saberem que eles são galileus, o texto não expressa isso de forma clara, não diz o porquê que eles certamente não foi simplesmente uma questão de bater o olho e dizer esses caras são galileus. Mas, primeiro, esse texto desmonta uma questão fundamental dentro da questão pentecostal sobre o batismo do Espírito Santo em Atos 2. A ideia de que é uma língua estranha. O texto é muito claro, o milagre que ocorre é exatamente pessoas desqualificadas para falarem aquele idioma, porque não é o idioma deles, e agora esses caras estão falando, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Então, o texto, eu acho que ele demonstra primeiro, não existe línguas estranhas à luz de Atos 2. Isso aí. Esse é um ponto. Meus amigos, qual o seu lado neste debate? Deixa o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.